Então, hoje, o primeiro problema que vamos resolver que se chama, chamar ela ondas de navios. Ondas de navios e em inglês essa parte se chama Kelvin Shipwake. Bom, obrigado. Então, a questão é a forma das ondas que de traço que deixa o navio passando por superfície de água com velocidade constante. Tá? Isso já fácil para ver aqui no Rio de Janeiro, especialmente, que quando o navio passa, atrás tem aquele desenho de ondas e mais ou menos sempre mesmo. Tá? Com esse exemplo, vamos ver que aquela força de teoria das ondas, que ela deixa resolver aquele problema sem, na verdade, entrar no questão de equação de líquido, de escoamento de... Não vamos precisar nem escrever a equação de movimento de água. E a razão para isso é aquela universalidade da teoria das ondas, que realmente mostra que as ondas se propagam e estão determinadas por equações que não realmente são ligados para a natureza física do fenômeno, mas eles estão determinados pelas algumas simetrias e algumas considerações geral que já determinam eles como objeto matematicamente puro, que está descrevendo vários fenômenos físicos que não realmente dependem de natureza, se fosse água ou outra coisa. Tá? Então, aqui o que acontece, primeiro, é que o desenho vira mais universal, mais ou menos na distância, em alguma distância do navio. Tá? Então, o navio, tamanho e geometria de navio não está tão importante. Então, o navio vai ter um ponto. Tá? Você observando ondas longe do navio, então tem um ponto da onde surge aquela perturbação e longe dele começa a estrutura, aquela estrutura de ondas. E a segunda parte é se você senta no navio, que também pode, talvez você já observou, você senta aqui atrás do navio, olha para trás, está vendo que, na verdade, em referência de você, tudo estacionário. Se você olha só pela geometria de superfície, tudo estacionário. Tá? Então, aquela onda, ela está em movimento junto com você. Então, o problema, se você entra em referencial de navio, a solução, exatamente a solução estacionária de superfície, o que você está observando. Então, esses dois momentos que vai ter a mais ainda. Então, a suposição vai ser a seguinte, vou ligar já, que já todo mundo viu. Qual vai ser a suposição do teoria que queremos fazer? É primeiro que estado estacionário. Em referência de navio. Tá?
Então, se você está dentro de navio, sentado aqui, então tudo está estacionário. Segunda já suposição vai ter um pouco mais forte. Autossimilidade. Autossimilidade. A questão é que essa suposição está falando que o tudo que está acontecendo em qualquer distância está autossimilar no sentido seguinte. Vamos ver esse navio aqui passando. Não. Ok, tá bom. Então, navio. Tá. O navio está passando para o lado esquerdo. E, então, o longe dela, e tem essas ondas que têm forma seguinte, em dois lados. Ou a autossimilaridade vai falar que se você faz a linha reta do navio, que está o ponto, tá? Eles estão pequenos. E todos os ângulos dos crestes de ondas vão ser igual para qualquer reta. Então, todos os ângulos são iguais. Tá? Então, essa suposição, na verdade, é mais, não é mais, nós queremos adivinhar a solução, tá? Para achar a solução mais rápido. Então, na verdade, o fato que essa suposição está certo vai ser determinado pelo fato que nós realmente vamos achar a solução, tá? Nós vamos achar a solução desse tipo e que vai realmente explicar que essa suposição estava correta. Tá? Essa truque que você faz em muitas coisas, como esses sistemas mais físicos, que você adivinha alguma coisa, falando, deixa isso ser assim, se autossimilar, e depois acha a solução que realmente desse tipo, e essa solução conforme que a suposição estava certa. Bom, essa segunda parte, na verdade, estava escrito em acho que outro, esse aqui está também desenhado aqui. Então. E finalmente, o terceiro parte que nós vamos precisar, bem, acho que eu posso já apagar temporariamente essa coisa. Vamos. E a terceira parte que nós vamos precisar é o fato que, primeiro, que a ondas estão de amplitude pequena, então temos aquela equação de ondas, equação linear está suficiente, mas em todos os casos, quando estamos observando esse fenômeno, normalmente, observamos para navio que está dentro de mar, tá? Normalmente longe lá dentro de mar, então água para água profunda. Tá? Tem água profunda e sabemos que água profunda tem dispersão, aquele fenômeno que acabamos de falar no última semana, que significa que tem duas diferentes velocidades. Uma velocidade de fase é a velocidade de propagação de crestes, de ondas, tá? E outra é a velocidade de pacote, ou a velocidade de energia, é a velocidade de grupo, que se chama. Então, a terceira parte é dispersão. Dispersão já dá para
adivinhar que tem que ser, porque a água é profunda, então realmente quando ondas não são longas, eles não são longas em comparação com profundidade, então não podemos esperar a equação de onda. E isso também você pode ver em forma de fórmulas. Então, eu falei que eu não vou escrever nenhuma equação de tipo de óleo ou Navier-Stokes, então não vai ter nada de líquido, mas a relação de dispersão já dá para achar simplesmente com consideração de simetria ou de dimensionalidade. Então, a relação de dispersão é o que conecta frequência com número de onda. Agora, frequência tem dimensão 1 pelo segundo. Né? Agora, o número de onda tem frequência 1 pelo metro. Tá? Lembra disso. Né? Agora, qual parâmetros temos no água? A água tem parâmetro o densidade, tá? Que é quilo pelo metro cubo. E outro parâmetro é a aceleração gravitacional, porque realmente a gravidade que cria os ondas. Metros por segundo quadrado. E não tem nada mais. Tá? Não tem nenhum outro parâmetro. Então, se vai ter alguma expressão desse tipo, a parte esquerda e a parte direita tem que ter a mesma dimensão. E você pode ver que você coloca ômega à esquerda, 1 pelo segundo. Né? Dentro, e você tem que escrever esse ômega como função de outros parâmetros, tem só a única forma como você pode combinar eles para dar a mesma dimensão. Tá? Dá para, primeiro, que não pode ser, densidade não pode entrar porque não tem massa, e desses dois, a única forma de fazer a mesma dimensão é colocar qualquer G pelo K. E com algum coeficiente não dimensional. Não tem outro variante. Então, o que também vai dar 1 pelo segundo, porque essa multiplicando vai ter 1 pelo segundo quadrado, raiz quadrada. Então, já sabendo dimensões do problema, já dá para achar a relação de dispersão. A única coisa que essa constante C só podemos achar se realmente vamos salvar o problema com equação de movimento de água, equação de óleo em 2 dimensões, com gravidade e tudo. Então, essa constante é a única coisa que não podemos achar, e se realmente você olha pela equação de movimento de líquido, você vai achar que C é 1. Mas, na verdade, para nosso problema, essa C, ou essa constante, não tem quase nenhuma importância. O que vai ter importância é o seguinte: vamos achar velocidade de fase e velocidade de grupo para nossas ondas. Velocidade de fase é ômega pelo K, tá? Que, nesse caso, eu vou já colocar C igual a 1, mas colocando C não vai dar muita diferença para fórmulas. Então, eu vou já usar C igual a 1. Então, vai ter
raiz quadrada G pelo K, multiplicado, né? Pelo K igual raiz quadrada G pelo K. E o velocidade de grupo, isso é derivada. Tá? E derivada vai dar metade. Então, o que vai ter importante para nós é o seguinte, que VF é igual a 2VG. Tá? Isso é válido para qualquer constante. Tá? E isso que vai determinar todo o nosso desenho de ondas. Então, o que significa é, se você cria um pacote de ondas no água profunda, assim, o crestes vão andar 2 vezes mais rápido do que o pacote inteiro. Então, o pacote em movimento e o crestes estão andando 2 vezes mais rápido. Então, quando o pacote passando uma distância dele mesmo, melhor imaginar o seguinte. Se você olha essa água, né, então, no água você faz a onda. Então, quando essa creste passa toda distância, a onda só vai passar metade do pulso. Então, quando a onda vai passar só metade da distância dela, o pacote, essa creste já vai aparecer no final. Então, o creste que aparece à esquerda, eles andam mais rápido e aparecem no final quando o pacote só faz metade do caminho. Bom, a única coisa que eu esqueci para mostrar, será que eu mostro? Acho que é sempre bom ver. Eita. Vamos ver de novo o desenho, o foto. A única coisa que nós precisamos ainda para ver é que essa teoria como diferença dentro de velocidade de fase e velocidade de grupo realmente está funcionando. Não tem nada plano aqui, não? Vou usar o seu trabalho. Então, primeiro que dá para ver que tem os crestes bem definitivos, então em cada lugar, cada seção local da área, você pode pensar sobre aproximar ele como se fosse uma onda harmônica, tá? Em cada lugar pequeno. Tá? Onda harmônica, então tem claramente que a velocidade de fase está fazendo sentido. A outra coisa, e nesse lugar as ondas estão propagando sempre em direção normal deles. A outra coisa que se você pega um pedaço, vamos fazer isso mais longe, hein? Você pega um pedaço, você dá para ver que também isso pode ser considerado como pacote. Tem mais ou menos 4, 5 ondas dentro dele que
e amplitudes variam aumentando, diminuindo. Então, isso é também, localmente, pode ser considerado como pacote. Tá? Então, os dois questões, que ser pacote de onda e seu crescimento de onda com velocidade de fase, os dois fazem sentido para nosso problema. Bem, então vamos começar a fazer o cálculo. Então, tem o nosso navio aqui em frente, o eixo, e tudo. Então, estamos em referência de navio. Então, referência com água, vamos só considerar os dois seguintes posições de navio. Tá? Ele estava aqui e mudou para lá. Então, vamos olhar pelo navio que fiz um trecho pequeno, andou pelo V delta T, onde delta T é pequeno. Pode escrever também V dt. Tá? Então, um movimento infinitesimal. Depois, vamos desenhar os crestes de onda. Sabemos que crestes, então, tudo é estacionário. Então, creste de onda que sai uma das ondas. Então, você lembra que tem aquela desenho. Então, vamos desenhar uma creste só. E, então, essa creste corresponde com esse barco. Então, com o barco que está avançado, vai ter exatamente a mesma coisa. Tá? Porque é tudo estacionário em lançamento de navio. Então, a onda que estava aqui tem que movimentar pela distância para lá. Então, acho que vou desenhar um pouco mais perto de um de outro. Assim. Vamos fazer assim. Então, essa distância é mesmo do que essa. Certo, não? Porque tudo está movimentando juntos com o navio. E outra coisa é que o navio está... as ondas que estão localmente, realmente, simplesmente, localmente pode ser aproximada com onda monocromática. Então, ela tem que ter movimento em direção normal. Direção normal. E olhando como isso, o que acabamos de desenhar aqui é creste, né? Então creste de uma onda. Então a velocidade ela é velocidade de fase. Então essa distância aqui vai ter v fase delta θ. E esse ângulo está normal. Ele está normal, na verdade, quando delta t é muito pequeno, os dois curvas estão paralelos. Então, como aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus. Então, temos o triângulo e podemos já escrever a primeira coisa, é que vamos chamar esse ângulo de θ. Então, temos que VF igual V cosseno θ. Tá? Simplesmente porque está ângulo 90 graus, então simplesmente multiplicamos pelo cosseno, vamos achar VF. Bem, a única coisa que vamos lembrar que VF é raiz quadrada de G
pelo K. Tá? Então, eu vou escrever até o final. Né? Então, G pelo K igual a V quadrado cosseno quadrado φ. E então, achamos que K igual G pelo V quadrado θ. Então, essa equação determina o número de onda para cada ângulo. Então, sabemos velocidade, sabemos gravidade, a aceleração de gravidade para cada ângulo θ, para a parte de onda que tem ângulo θ como horizontal, já sabemos o tamanho dessa onda, porque isso determina comprimento de onda. Então, a primeira parte, uma equação já temos. Bom, o segundo, aqui tudo é simples, só que tem que imaginar na forma certa. Na verdade, normalmente nos livros eles colocam um quadro de referência e depois fazem tudo em coordenadas, mas assim é bem mais simples. São um pouco imaginação geométrica que você tem que ter. Então, a segunda parte é o seguinte. O fato que os crestes estão movimentando juntos com o navio, então tudo estacionário, é só uma parte daquele estado estacionário. Além de crestes, também a forma, a amplitude estão estacionários. Tá? Nem só creste que você está vendo que o lugar onde ele está movimentando com você, mas também a amplitude fica a mesma. Tá? Isso exatamente está determinando o que acontece com o pacote. Então, se você está olhando, vai olhar pelo esse desenho, você vai ver que o que acontece é, eu vou desenhar um pouco a mais. O que acontece, e vamos, é que se você faz o pacote, então você desenha aquela, como chamei dela em português, o envelope do onda, esse envelope também está movimentando com você juntos. Tá? Então, nem só cresce, mas também o envelope também está movimentando com sua velocidade. Mas envelope tem velocidade de grupo. Tá? Então, vamos desenhar o que realmente, aonde aparecem essas diferenças. Então, vamos fazer o seguinte. Então, o primeiro, essas duas posições de nosso navio. Então, vamos... lembra que nós assumimos que todas ondas têm ângulos as mesmas com linha reta. Então, vamos desenhar a linha reta. Tá? Com inclinação psi. Tá? E com essa linha reta temos os ângulos mesmos do cresce de onda. Tá? Então, cada creste está indo em direção normal pelo
crest, a onda está indo pela direção normal do crest. Só que o que acontece é o seguinte. Tenho que... E vamos desenhar esse crest até o final. Então, esse crest aqui. A diferença é a seguinte, é que essa crest não tem que realmente de ser o mesmo crest aqui. Tá? Vamos, na verdade, como ângulos estão diferentes e velocidades estão diferentes, na verdade o que acontece é alguma coisa desse tipo. Então, o crest está indo 2 vezes mais rápido. Lembra que o crest está indo 2 vezes mais rápido do que o envelope. Então, quando você olha depois de algum pequeno tempo, o crest movimentou mais, mas o pacote movimentou menos. Então, o pacote tem que chegar exatamente aqui, porque o pacote tem que aparecer exatamente aqui, mas a onda não necessariamente tem que ser aqui, porque porque aqui tem a outra, que corresponde desse. Não tem problema que o crest não cai exatamente no mesmo lugar. Bom, então, exatamente, se entender tudo bem com esse desenho, você vai resolver o problema. Então, tem esse triângulo. Eu vou escrever ele aqui na forma maior. Esse ângulo aqui é psi. Esse é o ângulo da nossa observação. Esse ângulo aqui, lembra, foi chamado θ. É ângulo de inclinação do crest de onda. Bem, essa parte é o que o pacote fez. Então, isso tem que ser Vg delta t. Então, se Vg delta t. E a parte horizontal é exatamente V delta t. Você pode ver que o desenho, na verdade, é um pouco diferente daqui, porque aqui já não tem 90 graus. A questão que... então, a ideia é o que, olhando pela crest, olhando pelo pacote, é coisa diferente. Olhando pelo crest, nós podemos achar onde o crest chegou, e o crest tem que movimentar com velocidade de fase, juntos com o navio. E, da mesma forma, o pacote está movimentado juntos com o navio, só que o ponto onde os dois movimentando juntos com o navio, mas o ponto onde eles vêm está um pouco diferente. Então, não sei se está bem claro, mas até se claro de primeira vez, de segunda não vai ter claro. Tá? Mas depois aparece. Então, nesse momento, a única coisa que é necessário para você lembrar é o teorema de Seno. Você lembra do teorema de Seno? Né? Então, o teorema de Seno fala que ao lado de triângulo, dividido pelo seno, está constante. Então, temos que V dividido pelo seno, esse ângulo vai ter π menos psi menos θ, igual Vg pelo seno psi. Certo? É.
Deu. E o resto é já a coisa técnica. Então, vamos tirar o π de lá. Tá? Então, VG. Obrigado. Agora, vamos simplesmente inverter tudo isso. Então, vai ter seno psi mais θ igual V pelo VG, seno psi. Agora, vamos... V pelo VG, sabemos o que é. Tá? Cadê? Lembra que VG estava aqui, metade do velocidade de fase. Tá? Então, V pelo VG igual 2V pelo V fase. E está pelo cosseno θ. Né? Bom, está então 2 pelo cosseno θ. Então aqui, então temos isso nós vamos substituir a parte direita e a parte esquerda vamos abrir esse seno. E o seno é cosseno psi pelo seno psi θ mais seno psi cosseno θ igual 2 seno psi cosseno θ. Bom. O que é bom para fazer agora, vamos, então, cosseno está indo para a esquerda e vamos dividir os dois lados, multiplicar pelo cosseno θ e dividir pelo seno psi. Vamos multiplicar pelo cosseno θ pelo cosseno psi. Então, vai ter cosseno θ, seno θ, tá? No primeiro lugar. Depois vai ter cosseno θ quadrado pelo você usa TG ou tangente ou TAN? TG pode ser, né? Pelo tangente, e ao lado direito vai ter dois tangentes do θ. Não? Não, de psi. E aqui do... Não. E finalmente podemos achar o tangente de psi como... primeiro lembra que isso... como cosseno psi seno psi dividido por 2 menos cosseno quadrado psi. Né? E só vamos simplificar isso, mudar isso um pouquinho para ver
realmente como ela vai mudar. Vamos tirar 1 e colocar seno quadrado. Então, tem alguma função tudo bom. Vamos colocar alguma função de θ. Então, Então, sabemos já que esse ângulo psi está conectado pelo θ na forma explícita. Então, o que está acontecendo é, nós sabemos, o que nós achamos é para cada inclinação psi, achamos o ângulo de ondas que estão nela. Tá? Para cada inclinação, achamos o ângulo de onda. E todo esse desenho está em acordo com o princípio de dispersão. Sempre todos crestes estão movimentando com velocidade de fase, o pacote com velocidade de grupo. Então, tudo está bem. E como sabemos ângulos, só para integrando essas curvas já dá para achar o desenho de ondas. Né? Então, vamos fazer essa parte. Para fazer isso, temos que analisar essa equação. Então, você colocar psi aqui e vamos colocar essa função f de θ na parte vertical e você pode ver que a parte embaixo está sempre positivo a mais do que 1 e a parte em cima mais ou menos tem essa é a metade do seno. Né? Então, ela também e as ondas, vamos olhar as ondas só atrás de navio, tá? As ondas não vêm para frente, então todos os ângulos dentro de 2π e menos 2π. Não. Vamos, esquece isso. Então, dentro de menos π pelo 2 e mais π pelo 2, vamos ter o desenho parecido do seno. Só não é por causa do que está dividido por 1 mais seno quadrado. Mas. Então, tem aquele desenho onde tem o máximo e tem o mesmo mínimo. E para cada ângulo psi, determinamos os dois pontos de ângulo θ, ou de um ponto aqui para um ângulo crítico e nenhum ponto em cima. Tá? Depende, para ângulos pequenos determinamos 2 pontos, quando φ cresce tem um momento um ponto e não tem nenhum ângulo em cima, e esse ponto, se fazer o cálculo, vai ter mais ou menos psi 19 graus, e aqui vai aparecer mais ou menos 35 graus. Tá? Bem, então vamos desenhar tudo. Lembra que psi foi esse ângulo de ponto de vista. Então, quando psi 0 é essa linha reta e psi 0 tangente 0, então temos ponto 0, ângulo 0, ângulo π dividido por 2. Então, tem ângulo 0. Todas as ondas que você tem, eles vão ficar horizontal, e π pelo 2 vai dar outra solução. Depois,
quando você olha pelo Psi maior, o que você está vendo? Vamos dar outra cor. O que está vendo que o ângulo que foi horizontal cresce e fica positivo. Então, temos alguma coisa assim. Todos iguais. E o ângulo que estava vertical também diminui. Tá? E tem um ângulo crítico, aquele Psi0, 19 graus, aonde eles viram igual. Então, nesse momento, sim, sim. Esse ângulo, mais ou menos, esse ângulo é 39 graus. Tá? Aquele. Então, o ângulo está maior do que o ângulo do ponto de vista. E tudo que você tem que fazer é agora integrar esse campo de direções para achar as curvas suaves e de teoria de equação diferencial, sabemos que tem um único jeito de fazer isso, isso é tudo suave. Então, vamos ter o seguinte. Na verdade, o campo daqueles curvas amarelos vai ter forma assim. Só que para ângulos maior do que esse ângulo crítico não tem nada. Tá? Não tem solução nenhuma. Então, onda não pode sair daqui. E as vermelhas, eles integram assim. E os dois estão nesse ponto, eles estão tangentes. Bem, isso é solução. Só vou desenhar ele um pouco mais, na forma um pouco mais bonita, se consigo. Então, tem uma curva menos inclinada amarela, com outra parte simétrica para baixo. Ela vem até algum ponto e depois aparece a outra aqui. Então, isso é a forma de onda que temos que ter e todos deles são igual. Então, simplesmente a outra vai ter maior, mas eles vão ficar na mesma linha. Então, isso está dando a solução do problema, e agora vamos ver aqui isso mesmo que aparece lá no desenho. Só que uma coisa, que nossa solução está dando geometria de crestes, mas de nenhum jeito nós podemos falar, por enquanto, nada sobre amplitudes. Tá? Porque nós só sabemos aonde crestes estão, mas a amplitude é realmente o que está determinado pelo
também tamanho o forma de navio, realmente para a geometria própria do sistema. Então, sobre como a relação dentro de amplitudes das ondas, já não sabemos do teoria de dispersão, não. Tem que saber qual a amplitude. Normalmente, navio grande, depende bastante da velocidade, tudo isso. Então, a geometria podemos dar, mas a amplitude não. Tá? Mas a geometria está assim. E o que é interessante é o que essas ondas que estamos bem observadas muito bem, né? Eles saindo assim. Mas o problema está também determinado a ondas transversais. Tá? E vamos ver que realmente essas ondas também existem, só que bem mais difícil para observar, porque a amplitude deles normalmente está muito baixa. Então, para ver, eles normalmente tem que ser alguma água bem calma, para realmente ver essa diferença. E vamos ver aqui, não sei se vocês já prestaram atenção, mas essas ondas tinham naquela forma. Um pouco lento, né? Ups. Então dá para ver essas ondas exatamente que eu falei, e está vendo que todos têm ângulo crítico. Não tem nenhuma onda que sai desse ângulo. Esse é mais ou menos 19 graus e determinado só do consideração trigonométrico. Só cosseno, seno, não tinha nada. Tá? Esse ângulo determinamos bem certo, todas as ondas estão indo, e dá para ver as ondas transversais. Dá? É. E normalmente é difícil para ver, mas a teoria fala que tem que ser. Só que com amplitude nós sabemos. Geralmente a amplitude normalmente está bem baixa, mas quando a água está calma, dá para ver. Né? Então todo o desenho já dá para ver tudo. E essa organização das ondas que está, como estamos vendo, universal, ela está determinada exclusivamente com relação de dispersão de ondas em água profunda. Então, só o fato de velocidade de fase 2 vezes maior do que a velocidade de grupo está determinado toda a geometria. Se a relação vai ser diferente, vai ter outra geometria, simplesmente. Mas também universal para aquele lei de dispersão de sistema. Então vamos fazer um intervalo. Eu desligo o computador. Eu não vou voltar do intervalo não, que eu estou passando mal.